estou aqui hoje com uma visita muito ilustre. Oh, meu Deus, olha que já sou vermelhinha, Ela é a nossa portuguesa legítima, a nossa única portuguesa legítima. E Alzira, é uma honra ter você no nosso time e agora aqui no escritório físico. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Desde que nasci. Nasci em 24 de novembro de 1954, na freguesia São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia. Aos 5 anos fui viver para Coimbra porque o meu avô materno era marceneiro, tinha lá uma oficina e o meu pai marceneiro era, e fomos para Coimbra. Desde os 5 anos, Coimbra era a minha cidade de eleição para se viver. Hoje, nos dias de hoje, já não, porque Coimbra está uma desgraça. Está a ficar comparado ao Porto, Lisboa, essas cidades assim complicadas. Depois, em 1980, andei a estudar e tal e coisa, ingressei na repartição com 18 ou 19 anos, já nem sei, no Registro Civil de Coimbra. E saí de lá no dia 19 de outubro de 1996. Não, e 76, bolas. 76. Em 1980 casei. Em 1982 nasceu o meu filho. Eu e o meu marido, que ainda estamos juntos hoje, temos as nossas divergências, mas sempre nos demos bem, sempre gostámos muito de viajar, então nunca gastávamos um tostão durante todo o ano para depois, assim, nas férias, irmos dar o nosso passeio. Em 2005 fui convidada pelo Gabinete das Relações Internacionais para ir para Luanda durante 2 meses. Fazer o quê? Tentar, não fui só eu, fomos 4 pessoas. Eu, a doutora Paula Marina, a doutora Alexandra Teles e o António. O António era primeiro ajudante principal da Conservatória de Oliveira das Mães, acho eu. Íamos para lá durante esses 2 meses tentar ensinar alguma coisa, pôr em ordem o serviço, ver como é que aquilo funcionava. Foram 2 meses, eu adorei estar em Angola, sem dúvida, adorava lá voltar para ver se aquilo tinha evoluído um bocadinho, mas aquilo era uma desgraça total mesmo. Depois, chorei muito lá porque era a minha primeira saída de casa, mas fui posta fora de casa nessa altura, porque o meu marido e o meu filho foram logo os primeiros a dizer: não vais, tens que ir, mãe, tens que ir, mulher, tens que ir, e não sei quanto. Eu lá fui. Depois, em 1996, fui 8 dias para Bissau, para a Guiné-Bissau. Fomos fazer um levantamentozinho, assim, uma coisa muito... E mais tarde, nesse ano, estive lá 1 mês e meio com uma colega, com a Germana e com a doutora Idalina, que é aqui de Braga. Gostei imenso de lá estar, porque é um país muito pobre, mas em que as pessoas encontravam-nos na rua, é pacífico. Quer dizer, dizem que os guineenses são muito agressivos e não sei quantos. Eu não notei nada disso. Muito pacífico. Diziam-nos boa tarde, bom dia, mesmo um povo que eu adorei lá estar, gostei muito. Enquanto que em Angola o povo é muito agressivo. Ali não. Os miúdos passavam por mim, ora, eu já tinha este cabelinho branco, aos 48 anos, por isso. E então os miúdos passavam por mim e eram assim, branca, seguiam todo o caminho, branca. Porque a Germana era muito morena e com o cabelo muito preto, por isso ela não era branca, a branca era eu a única. Certeza! Depois, em 2005, isso foi em 2005, 2006, em 2006 também convidaram-me para, isso já o IRN também, para eu ir ter uma formação em Lisboa para ir depois dar formação de CIRIC. O que é o CIRIC? Sistema não sei quem, integrado de registro civil. Acho que é isso, mais ou menos. É uma plataforma informática onde
foram informatizados todos os livros, não todos bem ainda, mas de nascimento devem estar todos, os que estavam nas conservatórias, e esses livros vão transitando para os arquivos da Universidade, o Arquivo do Porto, a Torre do Tombo, e para esses arquivos distritais. E então, eu, apesar de não perceber nada de informática, porque nós só tínhamos uns computadores miserávelzinhos desde 2005, que foram entregar nas repartições e que estiveram meses no arquivo. Eu um dia vou assim, mas era o Dr. Oliveira, que ainda hoje é o conservador de lá do Registro Civil, mas anda em inspeções. Então não se faz nada aos computadores, e ele, devíamos ir desencaixotar, e então eu e ele fomos desencaixotar os computadores. Eu comecei a utilizar o computador como uma máquina de escrever, porque eu não percebia nada do assunto, não é? Mas pelo menos fui tentando fazer umas coisas e tal, pronto. Depois, em 2006, comecei a dar então formação aqui por Portugal, várias conservatórias, do tal CIRIC, e fomos. Eu, por acaso, sinceramente, nunca tive problemas com ninguém onde estive, fora, cá dentro, nunca. Houve colegas meus que tiveram graves problemas. Porquê? Porque nós éramos funcionários da repartição, não éramos conservadores, íamos dar formação aos conservadores. Ora, isto em 2006 era impensável, os senhores conservadores, Deus me livre. Mas eu sempre levei calmamente água ao meu moinho. Esse jeitinho todo doce. Não, nunca. Elas diziam assim, e eu muito calmamente, se achava que não era, tentava dar a volta e assim, pá. Por exemplo, em Setúbal, a conservadora avisaram-me, olha, que aquilo é... Eu estava lá até às 10 horas da noite a dar... Mas ela depois foi impecável comigo também, porque deu-me muita coisa de legislação e assim, pronto, havia um intercâmbio entre nós e assim, foi ótimo, adorei. Entretanto, fui convidada para dar contabilidade, que não percebo nada de contabilidade, diga-se de passagem, mas a contabilidade do Registro Civil, que é totalmente diferente da contabilidade de uma empresa ou coisa que eu valho. Então tive uma formaçãozinha lá em baixo, em Lisboa, e fui também... cá em Portugal, dar essa formação de contabilidade até aos inspectores e etc. E fomos convidadas, nem todos os funcionários, os que davam formação, mas alguns para ir dar formação do tal CIRIC, informatizar os consulados, embaixadas e etc. E aí vou eu e Deus, sozinha, e fui por esse mundo fora. Eu no Brasil estive lá 2 meses, fui primeiro para Belém do Pará, depois apanhei o avião para Santos e depois apanhei o avião para Curitiba. Em que ano isso? Porque eu me lembro em 2008, acho eu, ou 2009. Mas também teve outra vez agora em 2018. Em 2018 estive em São Paulo, 2 meses também, eu e a doutora Paula Marina, mas aí já não fomos dar formação. O que é que nos pediram? Porque tinha havido lá uma auditoria e aquilo no consulado estava um bocado negro e veio o cônsul que lá estava, foi posto a andar, para que as coisas fossem abafadas, porque havia lá dinheiro, um saco azul, eu não sei o que, isso até deu na televisão, na altura. Eles tinham parado de fazer processo de nacionalidade nessa altura. Foi muito complicado. E então tinha chegado outro cônsul, uma pessoa impecável, eu já nem me lembro do nome do senhor, mas era impecável o senhor, que interessou-se pelo trabalho, interessou-se saber como é que era, como é que não era, etc. Então convidaram a doutora Paula Marina, pronto, que é uma pessoa de referência, que está no IRN e assim. E ela disse, isso foi palavras delas, dita para mim, eu só vou se a Alzira for comigo. Porque ela sabia que eu trabalhava, que não ia lá, como muitas que aconteceu e que não faziam assim, pronto. Eu chegava a fazer 14... Se fossem processos assim fáceis, eu chegava a fazer 14 e depois no dia seguinte fazia os 14 assentos. Claro que se fossem mais complicados, claro que... enquanto que nós víamos lá colegas do consulado que faziam um assento por dia. Era incrível. A sério, eu juro. Meu Deus. Eu não estou a dizer mentira, é verdade. E eu ficava assim a olhar, a pensar, mas o que é que estas fulanas fazem? E eu também conversava com a doutora Paula Marina, se tinha dúvidas perguntava, pronto. E
colocámos muita coisa em ordem, mas foram 2 meses, não é? Depois convidaram outra vez, mas veio o Covid e essas coisas e pronto, ficou tudo por águas de bacalhau. Mais, o que é que eu fiz mais? Tive uma pneumonia em 2019. Porquê? Uma pneumonia bacteriana. Perguntaram-me, esteve no estrangeiro? Eu disse, estive no ano passado no estrangeiro. Não, isso no ano passado é muito tempo. Tinha estado em Sanxenxo. Agora é assim, ou fui em Espanha, que apanhei a bactéria, ou fui num workshop que eu fui do IRN no convento de São Francisco, em que eu senti uma coisa horrorosa. Estavam os ar-condicionados ligados e eu sentia o frio nos ossos. Foi uma coisa estranha. Cheguei cá fora, foi um calor, foi uma diferença de temperatura. Eu nesse momento senti-me mesmo mal. Fui para o hospital. Foi uma médica... fui ao hospital, isto só por curiosidade. Fui ao hospital e foi um médico jovem que me atendeu. E ele vira-se para mim e diz-me assim, é doente? E eu vou assim, não, eu acho que não. Eu tomo medicamentos para a tensão e tenho de vez em quando infecções urinárias. Muito bruto. Então, e pensa que não é doente? Está-me a dizer que não é doente? Olha, eu estava tão mal e pensei, e nem lhe respondi, fiquei tão estúpida que eu cá para mim. Doente para mim é uma pessoa que tem cancro, que tem... Pois é. Não é? Que é doente mesmo. Agora, está bem, tomo um comprimido para a tensão, mas está controlada. Posso morrer como os outros, é claro, mas pronto. Bem, isto foi uma quarta-feira, ele passou-me antibiótico sem fazer análises nem nada, porque então eu devia ter uma infecção urinária. Ok, pronto. Começo a tomar um antibiótico, na sexta-feira, 40 graus de febre. E o meu marido, não, vamos para o hospital, isto não dá. Então lá fui para o hospital novamente, fui atendida por uma médica brasileira. Impecável. Eu não sei o nome da senhora, porque eu também não estava em condições de decorar nada, mas eu, sinceramente, se foi pessoa que me atendeu pela primeira vez bem naquele bendito hospital, foi aquela senhora. Ela em 2 horas mandou-me fazer análise, exames a tudo, e tinha os resultados e disse, olha, vou interná-la. E eu como, mas pronto, teve que ser, lá estive internada e vim. Nunca mais tive nada, graças a Deus, nem Covid tive, estava cheia de medo, porque atacava os pulmões, não é? Mas tudo passou, sim, sem dúvida. Entretanto, em 2021, aposentei, certo? E qual que é o saldo? Olha, para mim é positivo, muito positivo, porque a minha vida até parece que andou para a frente. E quantos anos de serviço? 44. 44 anos no registro civil? Sim, senhor, no mesmo sítio, a aturar quase as mesmas pessoas. Não digo que fossem os 44 anos, porque alguns já foram se reformando, já eram mais velhos, mas eu também sou uma pessoa que não gosto muito de mudar, pronto, estava ali. Até porque eu hoje falo bastante, mas eu era uma pessoa muito calada. E eu acho que o que me deu mais abertura foi mesmo ir dar formação para fora. Porquê? Olha, em Angola eu jantei e almocei com os primeiros ministros. Tinha que ter ali. Pronto. Na Guiné, a mesma coisa. Fui dar formação, almoçava sempre com o cônsul ou o embaixador, porque me convidavam. Ora, tinha que falar. Eu por muito que me custasse, mas eu tinha que dizer alguma coisinha, não é? Pronto, eu preferia às vezes que nem me convidassem, mas pronto, lá teria que ser. Quer dizer, pronto, fiquei mais faladora, mais aberta, sem tantos medos, e foi muito bom, sem dúvida, a dar formação. Depois reformei-me. E os senhores perguntaram-me se eu não queria vir trabalhar para aqui. Ai não, que eu estou farta disto, já não posso, já estou cheia de stress, já não posso ver nada, tal e coisa. Pronto. Mas um detalhe, não sei se a senhora se lembra, que quando a gente sentava ali na mesa junto com a senhora, porque teve a época que a gente tinha que ficar no balcão, né? Mas teve a época que a gente... Por mim entravam sempre. Mas... Que a gente sentava ali, lá dentro, na mesinha, né? Eu e o Rodrigo sentados ali.
Então, dona Alzira, quando que a senhora se reforma? Ah, vai demorar ainda um pouco. Ah, daí o Rodrigo falava, a senhora ainda vai trabalhar com a gente, lembra? Lembra, né? Lembro depois de falarem mesmo comigo, quando souberam. Então, eu vou assim, ai não, até porque eu tinha o meu pai, pronto, isso era dar mais um bocadinho de apoio, a minha mãe já tinha falecido e assim. Mariana, conta isso, como foi? Você não fala com ela agora, como é que... Daí assim, a gente deu um tempinho, né? Pra dona Alzira descansar um pouquinho, porque tinha o pai, né? Pronto, e foi passado quase um ano, mais ou menos, que me perguntaram, e nessa altura foi bom, porque na verdade o meu pai faleceu logo a seguir e foi muito complicado. Tenho um irmão com quem me dou lindamente, sem dúvida, mas os meus pais eram, sei lá, o meu exemplo, o meu moral, era tudo. E fiquei sem pai, sem mãe. E aí e eu assim, bem, pronto. Então foi ótimo. Entretanto, nesse ano... foi muito bom. Nesse ano, mudei de casa. Eu vivia num T5 enorme, porque quando eu era jovem, eu adorava ter uma casa grande, com um terraço, sei lá. T5, ainda depois eu tinha uma varanda enorme, muito, sei lá, era mais larga que isto e que aquelas salas. Fechámos a varanda, ainda arranjei mais 2 divisões, por isso estão a ver. Era uma coisa... E deu-se o Covid e eu pensei assim, e eu agora vou passar a minha vida a limpar a casa? Nem pensar. Não estou para aí... Eu sempre testei o trabalho de casa. Nem pensar, não estou para aí virada. Então o que é isso? Vinhamos um dia do Choupal, a subir a rua de Aveiro, e num prédio que há lá enorme e panorâmico. Minha casa, vê-se a cidade toda, lá de cima. E vemos assim um letreirinho, e eu vou assim, não está para vender aquela casa. E pela primeira, nós sempre, olha, ainda agora vinha no comboio, isto só para verem como sou maluquinha no aspecto das casas. E vou assim para a Ana, olha, vende-se uma casa tão gira. Eu confesso que eu também sou assim, viu? Apesar de eu estar na casa que eu adoro, passo e vou assim, olha ali, ai, que casa tão gira, olha, vende-se, vamos procurar quanto custa. Não vou mudar, mas pronto. E então fomos ver a casa, e a casa por dentro estava que era uma desgraça. A fulana que lá viveu tinha sido alugada a uma fulana qualquer que deixou de pagar renda e assim, estava uma desgraça autêntica. Ai não, até porque é muito caro e tal, assim, desistimos. Mas depois começámos a pensar, e se nós conseguíssemos, se o senhor que nos vende a casa vendesse a nossa, fazíamos o dinheiro, dava para a casa e para as obras. E não é que aconteceu. Pronto, vendemos a casa em 2 meses, fizemos as obras na nossa casa, que está um mimo, porque aquilo é um open space, tem uma cozinha pequenina, mas eu também não gosto de cozinhar, só gosto de comer. E por isso, pronto, está ótimo. Tem 2 quartos, um quarto, 2 casas de banho, um closet, e está uma casa que está muito, muito, muito. Mas sobrou-nos mobília, livros, que nós ainda temos tudo encaixotado e muita coisa que não imaginam, não é? Um T5, eu tinha o T5 cheio. E eu sempre gostei de mobílias antigas. As minhas mobílias, tirando um armário do IKEA ou umas estantes para pôr livros, é tudo mais de 100 anos. Porque me deram, porque o meu pai era marceneiro e arranjava, porque sei lá. E então, o meu marido é de Almalaguês, que é lá de Coimbra, dos arredores. E a minha sogra tem uma casa muito grande. E havia lá uma casinha para vender, que era da minha sogra, não era para vender. Nós é que, claro, o meu marido tem mais 5 irmãos, temos, não é? E que estava velhinha e tal, e eu disse, com tanta mobília que nós temos e com tanta coisa, porque é que a gente não vai e pensa e tal? Então, estamos a restaurar essa dita casa. E um amigo do meu marido o meu marido também já está reformado, mas trabalha na mesma empresa onde trabalha. Pinta móveis e anda-nos a arranjar os móveis que estiveram 2 anos
sem nada, não é? Que o bicho comeu assim umas coisinhas e pôs-me um móvel que está lindíssimo, pintado em preto e dourado, está uma maravilha. O outro está assim um branco, sei lá aqui, está uma coisa muito gira, está a ficar muito gira, pronto. E tenho um diospireiro que eu adoro, diospires, tenho assim várias árvores de fruto e pronto. Que legal, com E eu certeza. com certeza. Com certeza. E outra coisa, nunca gostei de morar na aldeia. Sempre detestei, porque eu fui criada na cidade e por isso odiava. Tanto que as minhas amigas dizem, então, não gostas da aldeia, vais para lá. E eu vou assim, sim, mas eu se não tivesse uma casa na cidade nunca ia para a aldeia, se vos garanto. Mas gosto de lá ir, já temos uma parte arranjada, já dormimos lá de vez em quando, então vamos ao fim de semana, normalmente, e pronto. E é tranquilo. É. E hoje na DNA, o que você faz? O que é que eu faço aqui? O que você faz no trabalho com a DNA? O que é que eu faço? É. Eu analiso os processos, ou seja, é tudo online, é o que eu costumo dizer. Ai, como é que arranjaste o emprego? Eu explico. Então, aí, o que é que então, mas os senhores estão em Braga? Olha, já não vejo os senhores há 2 anos, meus patrões. Eu digo, olha, os meus patrões e tal. Então, mas como é que é isso? Olha, porque é tudo online, o que é muito bom. E não tenho bem um horário. Eu para já, gosto, quando começo é para acabar, porque eu não gosto de ter serviço acumulado. Isso aí, paciência. Isso sempre foi assim, né? Foi sempre assim, mas não era agora que eu ia mudar, não é? E tudo online, então eu verifico as certidões, vejo se há erros, engano-me como qualquer pessoa, escapa-me alguma coisa como a qualquer pessoa, mas tento estar o mais concentrada possível e errar o menos possível. E depois vou ajudando, se precisarem de alguma coisa, mesmo que eu não tenha processos, eu estou sempre pronta. Gosta do que faz? Sempre adorei. Sempre adorei. Eu nunca... passados uns poucos anos de estar no registro civil, saiu um concurso para o registro predial. E que ganhavam balúrdios no registro predial. Porque eles tinham emolumentos que eram uma coisa parva. Eu fui ganhar, em 76, fui ganhar 4.000 e poucos escudos. Que entrasse ao mesmo tempo do que eu, já ia ganhar alguns, sei lá, muito mais, mas o triplo se fosse preciso, por isso. Há muita disparidade de vencimentos até entre conservatórios de registro civil, mas predial e notários era uma coisa mesmo, e chegavam a ganhar 3.000 e 5.000 euros por mês, funcionários até mais novos do que eu, mas eu pensei, as casas não me dizem nada, e eu sempre gostei de civil. Porquê? Porque é a vida das pessoas. E Coimbra antigamente não tinha balcão de nacionalidade, era só fazer nacionalidade, era quem aparecia lá e nós enviávamos para os centrais, não era só Coimbra, era todas as conservatórias, o que era muito pouco, mas que eu fui aprendendo assim também qualquer coisinha, porque era o Dr. Oliveira que lá estava e ele era um senhor, um conservador, foi o conservador com quem eu mais gostei de trabalhar, sem dúvida. E quando que virou balcão de nacionalidade? Em 2010. Em dezembro de 2010. Fomos a Lisboa ter uma formação da aplicação, porque é outra aplicação informática, e foi a partir de 2010. E em 2015 eu estava lá protocolando processo. Foi, exato. Então, Vou falar que entrevista, hein? Maravilhosa! Não, é uma honra, né? É uma honra, é uma delícia ter a Alzira aqui. Ai, a Alzira faz muito parte da nossa história desde o começo. Desde o começo, é verdade. Ensinou bastante. Ensinou muito. Não ensinei, calma. Muito, Ensinou bastante, sim. muito. Foi uma troca de conhecimento. Pois, isso maravilhosa, é uma honra tê-la no time. Sim. E aqui no escritório. E eu gosto muito do que faço, sou sincera. Sempre gostei, é o que eu digo. Também me aguentei lá assim tantos anos. Mas a gente sente que ela gosta. Gosto. Sempre sentimos. E eu não falei que a senhora ia trabalhar com a gente? Falou. Ei, como é que é? Falei. Tá em dom de adivinhar o futuro.
É isso. Dona Alzira Cancela. Muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada por tudo. Nada. De Por verdade. amor de Deus. De verdade. Se eu puder por tudo. ajudar, eu ajudo. Já ajudou tanto. Cada dia mais. É isso.